E aí galera do oitavo ano, tudo tranquilo com vocês? Espero que sim. Estamos aqui mais uma vez para a aula de língua portuguesa comigo, professor Marcos. E pessoal, a gente já sabe aquele nosso ritual, né? Para você não perder nenhum momento da aula, você vai lá, corra agora, pegar seu caderno, seu lápis, sua caneta, borracha, já deixa de separadinho, para a gente poder compreender melhor a nossa aula de hoje. Então, vem comigo aqui e vamos saber qual vai ser a nossa temática, sobre o que nós iremos falar. Bem, pessoal, hoje nós falaremos sobre o D10. O que é esse D10? É identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa. Professor, o que é isso? Que negócio é esse? Negócio estranho, eu não entendi foi nada. Se acalma. A gente vai entender aqui o que é um conflito e entender alguns elementos que constroem essa narrativa. Porque sempre que tem um texto narrativo, ele tem ali uma estrutura base, tá? Lembrando, estrutura base, não vai ser sempre a mesma coisa, tá? E a gente vai entender agora. Inicialmente, vamos relembrar aqui o que é uma narração, tá? O que é essa tipologia narrativa? É simples, ó. Narração é o ato de contar uma história. Então, todo mundo aqui já contou uma história. Nem que seja de verdade ou que seja mentira, mas já contou uma historiazinha. Em geral, as narrativas são textos de ficção, isto é, contam histórias inventadas. Então, a maioria ali é uma história inventada. Mas também é possível escrever uma narrativa de não ficção, que é baseada em fatos reais, ou seja, aquela história em que tem um cunho de verdade por trás, né? Baseada em uma história que realmente aconteceu. Isso acontece muito em novelas, em filmes, que são adaptações de alguns livros. Alguns livros também são escritos baseados em fatos reais, certo? E alguns realmente relatam os fatos que realmente aconteceram. Mas o que caracteriza essa narração é o ato de contar algo, tá? Agora vamos ver aqui alguns momentos da narrativa. O que eles são? Inicialmente, ó, os textos narrativos de estrutura clássica apresentam os fatos da história na seguinte sequência. E isso, cuidado, daqui a pouco eu vou explicar o que é a diferença desse clássico para esse mais contemporâneo. Inicialmente, pessoal, a narrativa tem a estrutura base iniciada pela situação inicial. O que é essa situação inicial? Como o próprio nome já diz, ó, é a apresentação dos personagens no início da história. Quem são, o que eles fazem, como vivem e por aí vai. Então, no início do texto, você vai sempre encontrar ali quem vai ser logo os principais personagens, ou alguma menção a esse principal personagem, aonde que eles estão vivendo, o que ele está fazendo, qual é o cenário em si. Então, essa é a situação inicial, é só o começo da história, é somente uma apresentação. Logo depois, a gente vai ter o que a gente chama de conflito. O que é esse conflito? É a apresentação do problema, dificuldade, desejo ou algum ideal que desestabiliza a situação inicial e leva os personagens à ação, a fim de resolver o conflito. Ou seja, quando está tudo bem ali na apresentação, na situação inicial, logo aparece algum problema que tem que ser resolvido. Professor, só vai aparecer um? Não, tá? Às vezes pode aparecer um conflito maior e para conseguir chegar até esse conflito maior, tem que ir resolvendo alguns conflitos menores, tá? Mas qual é a lógica? É você entender qual é o conflito gerador. Qual é o conflito que inicia realmente a narrativa por inteira. Até porque se não tiver o conflito, a história não vai continuar. Se não tiver o conflito, não vai ter nada para ser resolvido, então a história poderia acabar somente na situação inicial, certo? Logo mais à frente a gente vai ter a ação. Professor, o que é essa ação? A ação ela tem algumas divisões, tá? Logo após o conflito, algo vai ter que ser feito para ser resolvido. E aí começa essa ação. Inicialmente a ação ela é a parte que reúne os principais fatos da história. Apresenta 3 subpartes, que podem estar menos ou mais explícitas. Ou seja, às vezes você pode encontrar essas 3 subpartes de forma clara ou não. Tá? Agora, como que é essa divisão dela? Essa divisão dela é basicamente a seguinte. Temos o início da ação, é quando os personagens iniciam a tentativa de resolver, quando eles começam a tentar resolver essa situação. Porém, pessoal, qual é o ápice? Se eles estão tentando resolver, quando eles conseguem resolver, nós teremos ali o nosso clímax da ação, que é o momento em que o conflito chega ao ponto máximo. Esse aqui vocês já ouviram falar. Tá? Então, quando tem um principal momento, o momento em que eles resolvem, solucionam esse problema, temos aqui o clímax. Agora, cuidado, clímax nem sempre é uma parte boa, feliz. Às vezes o clímax pode ser uma situação triste, mas o importante é entender que ela é o principal momento dessa ação. E logo depois que se resolve o clímax, nós temos aqui o declínio da ação. É quando vem logo após o término do clímax, tá? Ainda não é o desfecho, que é a situação final, mas é quando a história vem se encerrando, vem
resolvendo os pormenores dentro da história, certo? E por último, como você já conhece, nós temos o desfecho, que é o quê? É o momento posterior à ação, em que as personagens voltam à situação inicial do conto, ou seja, quando tudo está resolvido, como eles já estão encerrando. Eu costumo dar um comparativo em relação a novelas. Como é que a gente consegue identificar isso? É o seguinte, se você tem lá o início da novela, está tudo maravilhoso, logo depois começa o quê? Os problemas dentro da novela. Então esses problemas têm que ser resolvidos, novela ou filme que seja. Dentro desse gênero, o que vai ser resolvido? As situações. Então, quando elas são resolvidas, temos os conflitos que estão sendo resolvidos. Quando eles estão sendo resolvidos, estão se resolvendo, a gente já tem ali o declínio. Já teve o clímax e vem ali o declínio, vai ter tudo se encaixando, tudo resolvendo. E no final, que é o desfecho, voltando ali para a novela, é quando todo mundo se casa. Até o cachorro arruma uma cadela para se casar. Então, todo mundo lá vai se casando no final da novela. Então, aqui temos o desfecho, quando tudo encerra da maneira mais linda possível. Isso no caso da novela, mas em caso de outros gêneros, como o romance, que é o que a gente vai ver hoje aqui, nem sempre tem essa felicidade toda não, tá? Às vezes é só o término mesmo. Agora, detalhe que eu falei para vocês lá no início, ó. Observação, essa estrutura aqui que eu apresentei para vocês, ela serve apenas como referência, tá? Ou seja, alguns textos não vão seguir essa ordem. Vem primeiro a situação inicial, depois ali o conflito, vem ali a ação com o seu clímax e o desfecho. Nem sempre vem nessa ordem bonitinha não, tá? Às vezes vem na ordem invertida, às vezes vem ali, já apresenta logo o problema, depois volta para a situação inicial, principalmente se você for ler Machado de Assis. Aí você vai ver essa confusão, por isso que muitos alunos às vezes acabam achando o texto dele um pouco confuso, porque nem sempre ele vem apresentando ali não, na situação inicial. Às vezes ele já começa ali com um problema, e aí depois é que ele vai apresentando a história. Então, nos contos atuais e em alguns antigos, não há obrigação de todas essas partes estarem presentes ou de estar exatamente nessa ordem, ou seja, às vezes nem tem o desfecho. Às vezes acaba a história e você não sabe o que aconteceu. Tranquilo? Então o que vai acontecer? Nem sempre vai ter tudo isso, mas a estrutura base é essa aqui que eu apresentei para vocês, certo? Aqui, pessoal, eu trouxe aqui um esqueminha e eu vou deixar aqui no quadro para vocês irem copiando, para vocês nunca mais esquecerem, tá? Então nós temos aqui basicamente essa divisão: situação inicial, conflito, a ação e o desfecho. Então, o que vai ter na situação inicial? Nós teremos aqui, ó, a apresentação dos personagens, do tempo, do espaço, dos locais em que eles estão vivendo, do cenário em si, tá? A apresentação do ambiente, para que você já compreenda ali o que vai influenciar na ação, no conflito dentro da história. No conflito nós teremos o quê? O problema que dará início às ações, o problema que tem que ser resolvido. Então, no conflito é a que vem ali logo após a situação inicial, e isso na estrutura clássica, lembrando. Na ação nós temos 3 divisões. Nós teremos ali o início da ação, teremos o clímax da ação, que é o principal momento, e teremos aqui também o declínio, quando vem se encerrando ali toda a tensão maior que já teve dentro da narrativa. E por último, nós teremos aqui o desfecho, que é um momento após as ações, encerramento da narrativa, tranquilo? Então, eu vou dar o tempinho aqui para vocês copiem rapidinho isso aqui é importante, mas lá na frente eu vou relembrar vocês sobre isso daqui. Vamos lá.
Vamos lá, pessoal, agora voltando aqui. Agora, dando continuação ao conteúdo, o que nós vamos falar sobre o que a gente vai falar? O seguinte, agora a gente vai vir aqui para esse trecho desse romance aqui, que é A Volta ao Mundo em 80 Dias, de Júlio Verne. Talvez alguns já conheçam, alguns outros não, mas vou apresentar para vocês aqui o começo da história, ou ali as primeiras partes da história, para a gente entender por que esse rapaz decidiu fazer essa volta ao mundo em 80 dias, tá? Então, temos aqui o começo do texto, logo lá no início, para quem já leu o livro, teremos aqui o que gerou toda essa situação. E aqui eu vou mostrar para vocês ali aquela parte da situação inicial, do conflito, talvez um clímax e talvez um desfecho, certo? Porque talvez, eu já vou explicar porque esse talvez. Logo lá no começo, acompanhe comigo a leitura, tem aqui, durante o jogo, os jogadores não falavam, mas entre as rodadas a conversação interrompida recomeçava com mais animação. Eu sustento, disse Andrew Stuart, que as probabilidades são a favor do ladrão, que não pode deixar de ser um homem muito astuto. Ora vamos, respondeu Ralph, não há mais um só país em que ele possa se refugiar. Por exemplo, para onde quer que ele vá? Não sei, respondeu Andrew Stuart, mas, afinal, a terra é bastante vasta. Era outrora, disse a meia voz Phileas Fogg. Depois é a sua vez de cortar, acrescentou apresentando as cartas a Thomas Flanagan. A discussão foi suspensa durante a rodada, mas logo Andrew Stuart retornou dizendo, como outrora, a terra diminuiu por acaso? Sem dúvida, respondeu Gaunt Ralph. Sou da opinião de Mr. Fogg. A terra diminuiu, pois a percorremos agora 10 vezes mais depressa do que há 100 anos. E é isto que, no caso de nos ocuparmos, tornará as buscas mais rápidas. E tornará mais fácil também a fuga do ladrão. É sua vez de jogar, Sr. Stuart, disse Phileas Fogg. Mas o incrédulo Stuart não estava convencido e a partida concluída. É preciso confessar, Sr. Ralph, retomou, que acho um modo engraçado de dizer que a terra diminuiu, porque atualmente se faz sua volta em 3 meses. Em 80 dias apenas, disse Phileas Fogg. Com efeito, senhores, acrescentou John Sullivan, 80 dias desde que a seção entre Rota e Allahabad foi aberta sobre o Great Indian Peninsula Highway. Sim, 80 dias, exclamou Andrew Stuart, que por distração cortou um trunfo, mas sem incluir o mau tempo, os ventos contrários, os naufrágios, os descarrilhamentos, etc. Tudo incluído, respondeu Phileas Fogg, continuando a jogar. Porque, desta vez, a discussão não respeitava mais o Wish. Mesmo se os hindus ou os índios levantarem os raios, exclamou Andrew Stuart, se pararem os trens, se roubarem os carros, se escapelarem os viajantes? Tudo incluído, respondeu Phileas Fogg, que, pondo seu jogo na mesa, acrescentou 2 trunfos. Andrew Stuart, a quem tocava a vez de dar, embaralhou as cartas dizendo, teoricamente tem razão, Sr. Fogg, mas na prática também, Sr. Stuart. Bem que gostaria de ver, depende só do senhor. Partamos juntos. Deus me livre, exclamou Stuart, mas bem que apostaria 4.000 libras que uma tal viagem, feita nestas condições, é impossível. Muito possível, pelo contrário, respondeu Mr. Fogg. Pois então faça. A volta ao mundo 80 dias, sim, adoraria. Quando? Em seguida. É loucura, exclamou Andrew Stuart, que começava a se incomodar com a insistência de seu parceiro. Basta, vamos jogar. Então, indo aqui, pessoal, voltando lá ao texto, lá no começo, vamos entender aqui toda a situação que gerou essa ida, essa partida dessa volta ao mundo em 80 dias. O que originou essa história? Que no nosso caso vai ser nosso conflito que terá que ser resolvido, tá? Logo lá no começo, se nós prestarmos atenção, nós já teremos aqui a nossa situação inicial. Por quê, professor? Como é que a gente consegue entender que é uma situação inicial? Simples, ó. Olha o que é apresentado. É apresentado que os jogadores estavam, obviamente, né, jogando algo, e tanto que logo no começo já tem dizendo, ó, durante o jogo, os jogadores não falavam, então eles não tinham assunto nenhum, somente jogando. Logo depois apresenta um dos primeiros personagens, que é o Andrew Stuart. Lá na frente aparece o outro, ó, o personagem Ralph. E logo lá abaixo, o Phileas Fogg, que é o nosso protagonista da história, tá? E ainda tem aqui lá abaixo o Thomas Flanagan. O que acontece aqui? A gente já sabe o que está sendo apresentado nessa situação, é que eles estavam jogando um jogo chamado Wish, e a partir desse jogo começou-se uma conversa a respeito de um ladrão que havia fugido,
indo até o mundo, podendo ter vários lugares para esconder, e eles começaram a debater sobre isso, que não tinha tantos locais para se esconder, outros já começaram a discordar que tinha muito lugar para se esconder. E aí o que acontece? Eles começaram a debater sobre isso, sobre essa possível ida, essa possível volta ao mundo. Logo lá na frente, temos dizendo que é o que? A discussão foi suspensa, então eles começaram a debater sobre esse assunto. E logo depois, um deles disseram, a Terra diminuiu, pois já percorremos agora em 10 vezes mais depressa do que há 100 anos. Tá? Então não é que a Terra deixou de perder o seu tamanho, mas ele disse que agora essa viagem era feita de maneira mais rápida. Tá? E logo lá na frente, mais depressa do que há 100 anos atrás. Logo depois, lá abaixo ele diz, logo aqui, atualmente se faz sua volta em 3 meses. Só que quando um deles diz que faz em 3 meses, o que o outro questiona? Que não é feito em 3 meses, é feito em 80 dias apenas. Então aqui começou aqui um certo conflito, um certo problema para ser resolvido. Por quê? Porque quando eles começaram a debater, um disse, não, acaba em 90 dias, que é 3 meses, o outro não, acaba somente em 80. E aí começaram o debate ficar um pouco mais acirrado. Um deles diz inclusive o seguinte, mas sem incluir o mau tempo, os ventos contrários, os naufrágios, os descarrilhamentos e etc. E ele diz, não, tudo incluído. Então, apesar de todos os problemas que poderia ser enfrentado, todos os problemas que poderiam ser enfrentados, o que ia acontecer? Tudo incluso, com todos os problemas que poderiam acontecer, eles ainda conseguiriam fazer em 80 dias. E principalmente o Feira-Sol, que era o mais incisudo em relação a isso. E ele continua, mesmo se os hindus ou os índios levantarem os reios, exclamou mais uma vez, se pararem os trens, se bagunçarem, se roubarem os carros, se fizerem tudo isso, e ele diz tudo incluído. Então, com tudo incluso, ele ainda fica afirmando que dá para fazer em 80 dias. E o outro duvidando dessa capacidade. E então vem ali o grande desafio que é bem que gostaria de ver. E ele vem convidando, depende só do senhor, vamos juntos. O outro, Deus me livre, mas só que ele deixa claro, mas bem que apostaria 4.000 libras. Professor, 4.000 libras é muito dinheiro. É, meu filho, se você acha 4.000 reais muito dinheiro, imagine 4.000 libras, que geralmente é 3 ou 4 vezes mais caro do que o real. Então quando ele fala que apostaria 4.000 libras, o que vai acontecer? Aí ele vai e diz, pois então faça. E ele, a volta ao mundo em 80 dias, sim, e ele confirma dizendo que vai fazer. E deixa claro que vai fazer essa volta ao mundo. Então, a partir daqui, pessoal, nós temos o nosso conflito. Professor, por que não apareceu aqui o clímax, nem o desfecho? Simples. Porque quando nós temos aqui a situação inicial, que é toda a situação que foi apresentada ali logo no começo, nós temos aqui o início do problema. Qual vai ser esse problema? O problema é essa discussão, esse debate entre eles para saber se realmente dá para ser feito em 80 dias ou não. Então aqui nós temos o conflito e logo depois sabemos que esse desafio que foi feito configura-se o conflito. Será resolvido ou não vai ser resolvido? Aí é só você ter a curiosidade de chegar, de ir na internet que você vai encontrar esse texto relativamente fácil de encontrar na internet, procurar lá e aí você vai ler e vai descobrir se realmente esse conflito ou você vai ter outros conflitos e vão ser resolvidos ou não, tranquilo? Então, somente recapitulando, logo lá no começo, temos aqui o nosso situação inicial, com a apresentação aqui dos personagens, uma apresentação do cenário, tranquilo? E logo depois teremos aqui a continuação até chegar ao nosso conflito, certo? Então, só para recapitular mais uma vez, vou deixar aqui para vocês, para quem ainda não fez, para quem ainda tem a dúvida em relação a isso, e você somente refaça esse momento aqui. Então, nós temos aqui, no caso da apresentação, nós temos inicialmente a conversa, ou seja, o certo debate entre os personagens. Nós já descobrimos aqui, certo? Temos a apresentação dos personagens. Então, inicialmente já temos aqui nossa situação inicial. Qual vai ser o nosso conflito? Nosso conflito
ele originou-se a partir de um certo desafio. Esse desafio que foi proposto e obviamente que o desafio foi aceito. Agora a pergunta é, esse desafio ele vai ser concluído, vai ser resolvido? Aí é onde entra a parte da ação e lá no final do texto teremos o nosso desfecho. E aí fica a dúvida para vocês se tudo isso aqui foi resolvido ou não, tranquilo? Vou deixar aqui um tempinho para vocês copiarem, vocês copiem e para não ficar na dúvida, porque lá no texto, no livro de vocês também terá isso aqui, algo parecido com relação a esse romance, para que vocês possam resolver, certo? Só dá um tempinho para vocês aí. Bom, pessoal, certeza aqui que ia terminar de copiar isso aqui. Agora, lembrando, qualquer dúvida, retire suas dúvidas com seus respectivos professores. Cuidado, pessoal, para você compreender melhor essa estrutura, só tem um jeito, é você ler, tá? Então, o próprio livro de vocês tem alguns textos narrativos e você pode ir lá identificando a situação inicial, o conflito, o clímax e o desfecho. Hoje não vimos o clímax nem o desfecho, porque o nosso foco ali era entender qual era o nosso conflito e compreender ali também alguns elementos da nossa estrutura da narrativa, certo? Então, até a próxima, se cuidem, fiquem com Deus e tchau, tchau. E aí, galera do oitavo ano, tudo tranquilo com vocês? Espero que sim. Mais uma vez aqui para a aula de língua portuguesa comigo, professor Marcos. Então a gente já sabe aquele ritual, você vai lá, pega seu caderno, seu lápis, caneta, borracha, pegue seu livro também, viu? Não esqueça do seu livro não. E também o seu cuscuz, deixa aí logo de lado para você não perder nenhum momento, não ter que ficar saindo no meio da aula para resolver algum problema.
certo? Então, pessoal, vem comigo aqui, vamos saber agora qual vai ser a nossa temática de hoje, sobre o que nós vamos aprender. Para quem já acompanhou lá nas últimas aulas, a gente falou sobre o D10 e hoje falaremos mais uma vez sobre esse D10, tá? Professor, mas é a mesma coisa? Não necessariamente, a gente vai entender aqui outras situações, tá? Então, identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa. Então, para quem já acompanhou, já fez as suas anotações, para quem não fez a anotação, eu vou recapitular mais uma vez, ó. Quando a gente fala de enredo, quando a gente fala da estrutura da narrativa, nós temos basicamente aqui esses 4 momentos. O que são esses 4 momentos? Toda a história, quando ela vai ser contada, ou quando você está lá lendo algum texto, lendo algum livro, acompanhando ali alguma série ou algo do tipo, ela é construída basicamente em cima dessas 4 situações. Temos ali a situação inicial, temos o conflito, a ação e o desfecho. Como que elas subdividem-se? Como é que é a explicação de cada uma? Simples. Na situação inicial, o que nós temos? Nós temos aqui a apresentação dos personagens, do tempo, do espaço, ou seja, é a apresentação de todo o cenário como um todo. Em que ano que está acontecendo a história, onde que os personagens vivem, quem são ou quem é o principal personagem, em que tempo que a história em si está ocorrendo, se é de dia, se é de tarde, se é de noite, certo? Se o tempo é cronológico, psicológico, essas coisas que a gente já viu anteriormente, tranquilo? Então a situação inicial é somente uma apresentação do enredo, tá? Para depois, quando começar ali os problemas, que vão ser o que? Os conflitos, tá? Que vão ser os problemas que vão dar início às ações. Quando começar os conflitos, você já começa a entender, tá? Aconteceu isso aqui por causa lá da situação inicial. Então a situação inicial ela é a apresentação da história e no conflito temos ali o problema. Lembrando que no caso do conflito ela pode ser um problema, pode ser os problemas, tá? Mas obviamente que sempre vai ter ali um principal, que é o que a gente chama de conflito gerador, tá? Logo após esse conflito, nós teremos ali a ação. O que vai ser essa ação? Vai ser ali algumas divisões, ó. Temos o início da ação, que é quando vão começar a resolver o conflito ou os conflitos. Quando esse conflito estiver sendo resolvido, que tudo acontecer da maneira que é esperado, ou inesperado no caso, e conseguirem resolver toda a situação, que vai ser o principal momento, nós teremos aqui o que chama de clímax, tá? Que é o maior momento dentro da narrativa, tá? Que é o principal acontecimento. Lembrando, esse principal acontecimento, ele pode ser tanto positivo, como pode ser negativo, depende muito da história, certo? E temos logo ali depois o declínio, que é quando vai se encerrando ali a parte de tensão, aquela parte de maior problema, de maior tensão dentro da história, vai tudo se solucionando. Para quê? Para quando chegar um desfecho, já está tudo resolvido, que é o momento após as ações, ou seja, o encerramento da narrativa, quando a história se encerra por si. Certo? Então temos aqui essas divisões e essa estrutura aqui básica para a gente compreender. Então eu vou deixar aqui um tempinho para quem não copiou nas últimas aulas, você copia isso aqui rapidinho, porque lá no final eu vou apresentar um que tem no livro de vocês, tá? É basicamente a mesma coisa, mas nós teremos aqui alguns detalhezinhos a mais. Então vou dar um tempinho rapidinho para vocês copiarem aí. Bom, já deu tempinho de copiar, né? Porque isso aqui é rápido, alguns já até tem isso aqui copiado. E isso aqui não é nada de tão complicado, tão complexo. Então, vamos aqui agora entender dentro do texto como que isso aqui se desenrola, como a gente consegue encontrar esses momentos dentro da narrativa. Hoje eu trouxe para vocês aqui um trecho desse romance de Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Alguns, com certeza já conhecem, já viram algum trecho, principalmente quando eu lembro dessa cachorrinha aqui, que é a baleia, tá? Então muitos ficam sensibilizados com a história dela e também com a história do Fabiano e sua família. Mas inicialmente vamos ver aqui o trecho dessa obra para compreender melhor como que a história se desenvolve, certo? Então vamos aqui. Inicialmente temos aqui o capítulo chamado de Fuga. Como assim essa fuga? Por que recebe esse nome? Agora a gente vai entender por que vai receber esse nome.
Logo lá no primeiro parágrafo, acompanhe comigo, tem aqui, a vida na fazenda se tornara difícil. Sim, a Vitória benzia-se tremendo, manejava o rosário, mexia os beixos, rezando rezas desesperadas. Encolhido no banco do copiar, Fabiano espiava a caatinga amarela, onde as folhas secas se pulverizavam, trituradas pelos redemoinhos, e os garranchos se torciam, negros, torrados. No céu azul, as outras arribações tinham desaparecido. Pouco a pouco os bichos se finavam, devorados pelo carrapato. E Fabiano resistia, pedindo a Deus um milagre. Então aqui inicialmente já tem um cenário aqui, meio que de desolação, esse cenário de seca. Logo no segundo parágrafo nós já temos, mas quando a fazenda se despovoou, viu que tudo estava perdido, combinou a viagem com a mulher, matou o bezerro morrinhento que possuíam, salgou a carne, largou-se com a família, sem se despedir do amo. Não poderia nunca liquidar aquela dívida exagerada, só lhe restava jogar-se ao mundo como um negro fugido. Saíram de madrugada, desceram a ladeira, atravessaram o rio seco, tomaram rumo para o sul. Com a fresca da madrugada, andaram bastante, caminharam bem 3 léguas, antes que a barra do nascente aparecesse. Então, aqui no início nós já temos aqui uma certa apresentação de todo o cenário, do que aconteceu. Vamos aqui a algumas marcações, ó. Se prestar atenção, olha o que é dito logo lá no começo, ó. A vida na fazenda se tornara difícil. Mas por que algo ficou difícil na fazenda? Aí aparece uma primeira personagem, que é assim, a Vitória, dizendo que ela benzia-se, tremendo, manejava o rosário, mexia os beiços, rezando reza desesperada, ou seja, ela estava preocupada, desesperada com algo. Mas o que era esse algo? O que estava acontecendo? Olha aqui, ó, Fabiano espiava a caatinga, ou seja, olhava a caatinga amarela. Pessoal, o que é essa caatinga? A caatinga é aquela quando eu não tomo banho? Também, mas nesse caso não é essa caatinga não. É aquela caatinga em relação à seca, tá? Então Fabiano espiava a caatinga amarela, onde as folhas secas se pulverizavam, trituradas pelos redemoinhos, e os garranchos se torciam, negros torrados, ou seja, a vegetação estava aqui, secando, cada vez mais seca. Só aquele cenário de desolação, meio como se fosse um deserto, literalmente, certo? E lá na frente diz, Fabiano resistia, pedindo a Deus um quê? Milagre. Aqui nós temos a nossa situação inicial, que é o quê? A apresentação do cenário. Então a gente já sabe que os personagens dessa história, que são os dois primeiros que aparecem, sim, a Vitória e Fabiano, estão ali numa fazenda, estão num local em que está seco, ela desesperada, rezando, e ele já estava ali resistindo também, pedindo a Deus um milagre. Ou seja, estão esperando, adivinha o que eles estão esperando? Para quem vive na seca, obviamente que espera água, meu amigo, chuva. Então temos aqui a situação inicial. Só o que acontece? Logo à frente tem, quando a fazenda se despovoou, ou seja, acabou tudo da fazenda, viu que tudo estava perdido e combinou a viagem com a mulher. Ó, vamos ter que viajar, vamos ter que fugir daqui. Por isso que vai receber esse nome de fuga, tá? Aqui nós já temos aqui o nosso conflito. Por que é o conflito, professor? Porque esse aqui é o nosso problema. Então, o problema que eles tiveram aqui é o problema da seca. Então, com o problema da seca, com toda a situação que está acontecendo aqui na vida deles, eles vão ter que tomar uma decisão, que é exatamente o que? Fugir, sair dali. Por isso que esse capítulo recebe o nome de fuga. Tranquilo? E lá diz agora o começo da ação. O que é esse começo da ação, professor? Quando eles vão tentar resolver o problema. E olha o que eles fazem, ó. Saíram de madrugada, desceram a ladeira, atravessaram o rio seco, tomaram rumo para o sul. Então, estão literalmente saindo dali e buscando uma solução, tá? Então, aqui nós temos aqui, ó, desenvolvimento da história, que é o começo da ação. Então, perceba o seguinte, que logo no começo a gente já tem as duas coisas apresentadas, a situação inicial e o conflito. E perceba que agora o que vai vir à frente para ser resolvido dentro da história é para tentar ser resolvido o conflito, é para tentar resolver esse problema. Provavelmente passando fome, passando ali sede, sem mais condições de viver no local em que eles estavam. Então o que vai acontecer? Vão tentar resolver esse problema. E como que tentar resolver esse problema inicialmente? Fugindo dali. Então aqui temos o começo da ação, tranquilo? Para tentar resolver essa situação. Logo depois temos, fizeram alto, ou seja, pararam. E Fabiano depois no chão parte da carga, olhou o céu, as mãos em pala na testa, arrastara-se até ali na incerteza de que aquilo fosse realmente. Retardara-se e repreenderam os meninos, que se adiantavam, aliás. Aconselharam-os a poupar forças. A verdade é que não queria afastar-se da fazenda.
A viagem parecia-lhe sem jeito, nem acreditava nela. Preparara lentamente, adiara, tornara a prepará-la, e só se resolvera a partir quando estava definitivamente perdido. Podia continuar a viver num cemitério? Nada o prendia àquela terra dura, acharia um lugar menos seco para enterrar-se. Agora Fabiano examinava o céu, a barra que tingia o nascente, e não queria convencer-se da realidade. Procurou distinguir qualquer coisa diferente da vermelhidão que todos os dias espiava, com o coração aos baques, as mãos grossas, por baixo da aba curva do chapéu, protegia-lhe os olhos contra a claridade e tremiam. Os braços penderam, desanimados. Então, percebam agora aqui mais uma situação de desolação. Logo lá no começo, quando diz Fabiano, depois no chão, parte da carga, então, obviamente, ele levará alguma coisa, o pouco que tinha, né? E diz, olhou o céu, as mãos em pala na terra. Professor, não sei o que é essa mão em pala, não. Todo mundo já fez isso aqui, todo mundo ficou lá de longe, no meio do sol quente, e fez assim, ó. Tá? Isso aqui é mão em pala, é você colocar a mão aqui para você conseguir enxergar melhor, para empatar ali um pouco mais o raio solar ali no seu rosto. Então essa mão em pala na testa, ficaria olhando de longe para ver se encontrava alguma coisa, algo diferente. E lá na frente, arrastado até ali, na incerteza de que aquilo fosse realmente mudança. Então ele estava na dúvida se realmente o que ele estava fazendo era uma mudança válida. Logo ali no próximo parágrafo, agora Fabiano examinava o céu, tá? Para quem já foi ao interior, sabe que quem é do interior, o pessoal aquele mais antigo, eles costumam analisar o céu para saber se vai chover, se não vai chover, e só de tanto conhecimento que ele já tem daquela situação, ele já sabe se realmente chove ou não chove em determinado período. E olha o que ele tem ali, a barra que tingiu o nascente e não queria convencer-se da realidade, ou seja, que não iria chover de forma alguma, tá? Então tal, e quando ele percebe isso, o que acontece? Os braços penderam desanimados, ou seja, ele realmente ficou ali esgotado, desanimou por vez de toda aquela situação de encontrar uma solução para aquilo. Logo lá no término desse capítulo tem acabou-se, fala dele. Antes de olhar o céu, já sabia que ele estava negro num lado, cor de sangue no outro, e ia tornar-se profundamente azul. Estremeceu como se descobrisse uma coisa muito ruim. Desde o aparecimento das arribações, vivia desassossegado. Trabalhava demais para não perder o sono, mas no meio do serviço um arrepio corria-lhe o espinhaço. À noite acordava agoniado e encolhia-se num canto da cama de varas, mordido pelas pulgas, conjecturando misérias. A luz aumentou e espalhou-se na campina. Só aí principiou a viagem. Fabiano atentou na mulher e nos filhos, apanhou a espingarda e o saco dos mantimentos, ordenou a marcha com uma interjeição áspera. Vamos aqui agora para esse término. O que tem de interessante aqui? Olha o seguinte, ó. Quando ele já percebe que o céu iria ficar da maneira que ele estava vendo ali, que não ia ter mais nenhuma nuvem ali para começar a chover, então ele meio que decide de vez. Ó. Desde o aparecimento das arribações, ele vivia o que? Desassossegado. Então, desde quando ele percebeu que o céu estava daquela maneira, ele já vinha ali, ó, desassossegado, agoniado, preocupado. Então, olha o que ele diz, trabalhava demais para não perder o sono, tá? E às vezes, no meio do serviço, ele lembrava da situação e ficava ali conjecturando miséria, ou seja, pensando nas desgraças que iriam acontecer por causa de toda aquela situação. E logo, voltando, e logo que depois, ó, a luz aumentou e espalhou-se na campina, que é quando ele decidiu realmente iniciar essa viagem. Então, lembrando, temos aqui já a situação inicial, temos o nosso problema que tem que ser resolvido e temos ali o início da ação, que a gente não sabe se foi resolvido ou não, se chegou no clímax ou não. Para isso, adivinhe, pesquisem também na internet, eu sei que é fácil de encontrar, vocês coloquem lá, Graciliano Ramos, Vidas Secas, que vocês encontram facilmente na internet. Se não, vocês podem ir, acho que inclusive em algumas escolas devem ter esse livro lá, mas não é um texto difícil de encontrar não, tá? Agora que a gente já compreendeu aqui a leitura, entendeu toda a situação dos personagens, vamos ao treinamento, né? E como é que a gente treina vocês? Simples, com questões. Primeira questão. Segundo o texto, qual ou quais os problemas enfrentados pela família de Fabiano? Com isso, meu amigo, vou dar um tempinho para vocês responderem. Logo depois eu volto aqui com a resposta. Mas isso aqui está simples demais.
Bom, pessoal, voltando aqui, vamos lá que essa aqui não estava tão difícil, mas cuidado, porque pode ser que vocês confundam algumas coisas. Quando perguntam no segundo texto, quais os problemas enfrentados pela família de Fabiano? Professor, eu posso marcar mais de uma? Não, amigo, marque só uma mesmo, tá? Sei que algumas aqui fazem sentido, mas não é marcar mais de uma não. Só imagine que é um simulado aqui de vocês e tem que marcar somente uma questão. Se prestar atenção, Fabiano ele tinha essa falta de trabalho? Não necessariamente, a gente sabe que Fabiano, só voltando aqui, apagar isso aqui, a gente sabe que Fabiano tinha um trabalho. Obviamente que ele trabalhava na lavoura, certo? Ele tinha um trabalho dele. Porém, estava faltando trabalho, o pessoal estava faltando, mas tem uma causa, tá? Então você vai focar nessa causa, que é de fato o problema, que é o principal problema. Então não pode se letrar exatamente por isso, porque a falta de trabalho já é uma consequência de um problema inicial. Vou pular aqui para a letra C, já volto para a letra B. A falta de dinheiro, professor, provavelmente é falta de dinheiro, porque não tinha dinheiro nem para comer nem nada, mas também é o que? É uma consequência já dessa outra que falta de trabalho dele, que a gente já sabe que essa falta de trabalho é consequência de outra coisa. Então, poderia ser, poderia, mas não é esse o principal problema dele. É a falta de moradia? Professor, ele tem casa, tinha uma casa lá, abandonou, mas abandonou por quê? Temos ali uma outra consequência. Então, como correto aqui, temos aqui somente a letra B, que é a falta de chuva. Obviamente, pessoal, que isso aqui tudo se deu ali por causa da seca, certo? Então, nós temos aqui como correta a letra B. Os demais aqui, pessoal, são consequência exatamente dessa falta de chuva. Então, muito cuidado com esse tipo de questão. Vai colocar ali todos os problemas para vocês. Se você ir pelo o primeiro que aparece, você acaba errando. Então, você analisa o que vai ser, qual foi a principal causa de tudo isso. A principal causa é a falta de chuva, porque se tivesse chuva, teria o seu trabalho, teria ali o seu dinheiro e, obviamente, ficaria na sua moradia. Tranquilo? Indo para a segunda questão, temos ali no trecho. A verdade é que não queria afastar-se da fazenda. A viagem parecia-lhe sem jeito, nem acreditava nela. Prepará-la lentamente, adiara, tornara a prepará-la e só se resolver a partir quando estava definitivamente perdido. Podia continuar a viver no cemitério? Nada o prendia àquela terra dura, acharia um lugar menos seco para enterrar-se. A partir da descrição das reflexões do personagem pelo narrador, podemos concluir que analisem as alternativas com cuidado, é somente uma correta, tá? Analise as alternativas, logo mais eu volto com a resposta. Vou dar um tempinho aí para vocês pensarem e responderem. Vamos lá, pessoal, agora aqui, voltando para a questão. Pessoal, se prestarem bem atenção, deixa eu só alterar aqui a cor para ficar melhor para vocês. Se prestarmos atenção, a análise é a partir do trecho, mas obviamente que você não pode desconsiderar algumas situações que aconteceram na história. Mas analisando somente o trecho, olha o que ele diz. A verdade é que ele não queria afastar-se da fazenda, ou seja, ele não queria sair dali.
A viagem parecia ele sem jeito, ou seja, ele achava a situação inevitável. Não tinha como fazer essa situação, ele achava que era inevitável de ser feito. Tão tal que ó, ele nem acreditava nela, ele não acreditava muito na viagem, mas era o jeito de fazer. E olha o que ele disse, ele preparar lentamente, adiara, tornara a prepará-la, e só se resolvera a partir quando estava definitivamente o que? Perdido. Ou seja, ele pensou, repensou, pensou, repensou e só decidiu ir quando estava tudo realmente perdido, não tinha mais nenhum jeito, tá? Aí continuou, podia continuar a viver num cemitério? Por que chama o local de cemitério que ele estava vivendo? Simples, porque esse local aqui já estava com os animais mortos, tudo estava morrendo, vegetação, então por isso que o narrador chamou de cemitério. Ele podia viver nesse cemitério, nada o prendia àquela terra dura. Acharia um lugar menos seco para enterrar-se? Olha o que acontece. Ele já estava ali, incrédulo do local, por isso que tem essas descrições do narrador. Estava tudo sem jeito, chamou de cemitério, mostra o que o personagem pensou, repensou em fazer essa viagem. A pergunta é, a partir da descrição das reflexões do personagem pelo narrador, o que a gente pode concluir a partir daí? Letra A, Fabiano estava decidido a se mudar? Não. Pelo contrário, mostra muito a indecisão dele, se ia ou se não ia. Então tá que ele fica pensando e repensando, planejou e realmente desprlanejou a viagem. Indo lá para a letra C. Professor, você vai para B agora? Não, primeiro para C. Fabiano não hesitou, peraí, se diz que ele pensou e repensou na viagem, então ele hesitou. Não é que ele não tenha hesitado, tá? Então ele pensou e repensou na situação. Letra D, Fabiano achava a viagem muito longa. Aqui no trecho em si, não diz que ele achava a viagem longa e cansativa, tá? Ele nem imaginava o tanto que ele ia ter que andar, não imaginava o tanto que ele ia ter que percorrer, mas obviamente que a gente pode concluir que ele assim, achava meio que realmente ia ser longa, mas no trecho em si não tem nada fazendo menção a isso. Então a única correta que nós temos é a letra B, ó, que Fabiano estava inseguro quanto à sua partida, ele tinha essa dúvida, estava inseguro em relação a partir se realmente valeria a pena ou não, certo? Então como correta temos aqui a letra B. Agora pessoal, para vocês vão lá na página 127 do livro de vocês. Pessoal, a tarefa é uma tarefa, mas ela é um pouco diferente dessa vez, tá? Lá na 127 tem lá esse capítulo, ó, capítulo de romance de aventuras, tá? Que não é o nosso caso, aqui nosso romance não é um romance de aventura que a gente leu. Pessoas do mundo todo sonham em um dia fazer uma viagem extraordinária e depois escrever a história de suas aventuras, mas poucos conseguem. Uma alternativa é escrever as aventuras de personagens imaginários, como fizeram autores como Júlio Verne, que eu já até comentei, mostrei um texto dele, um livro dele sobre Volta ao Mundo em 80 dias, em uma outra aula, e Jonathan Swift, leia a tira a seguir. E aí na tirinha tem o seguinte, e Gulliver chega a um lugar que se chama Lilliput, onde os habitantes são 12 vezes menores que ele. Já imaginou viver em um lugar assim estranho, Felen? Ser gigante, e obviamente para a visão dela ela não era gigante, mas na visão dos outros seres que estão na história, que são esses aqui, esses insetos, olha o que diz, mais alto não estamos ouvindo, e aí ele que Lily o quê? Então eles começam aqui a meio que voltar a história para ela, dizendo que ela sim era uma gigante para eles. E tem, que tal escrever o primeiro capítulo de um romance de aventura? Eita, professor, então quer dizer que a gente vai ter que escrever, exatamente. Também passado em um lugar fictício e narrado em primeira ou terceira pessoa, tá? Aí, como é primeiro e terceiro, você escolhe. Se você realmente participar da história, você vai escrever a história ali em primeira. Se você não participar da história, só os personagens, você vai só contar a história, então vai ser em terceira. Decida quem serão seus leitores, se vai ser para adulto, jovem ou criança. É necessário ter isso em vista para adequar o desenvolvimento das ações, a criação dos personagens, a linguagem utilizada e etc. O capítulo pode ser publicado no blog da turma, como vocês provavelmente não têm esse blog da turma, vocês vão mostrar aos seus professores, simples, façam um texto e mostre aos seus professores. Professor, mas e se eu não fizer? Aí o seu professor pode considerar que seja uma atividade extra e acrescentar alguma pontuação. Guarde uma cópia para ser publicada na revista que montaremos no final do ano. Isso é uma sugestão, tá pessoal? Não quer dizer que vai ter essa revista aí não. Primeira, você já sabe que o enredo em um texto ficcional narrativo é composto basicamente de 5 partes. Vocês viram que eu mostrei 4 partes, mas eu que mostrei uma subdivisão ali, tá? Da ação.
Veja o esquema a seguir, estude e reflita sobre o seu leitor, fazendo suas escolhas. Então, a gente já sabe o que é. A situação inicial, a gente já tem noção, que é ali a apresentação dos personagens, depois vocês podem ler isso aqui com calma. Temos ali a complicação, que é o conflito da história, tá? Que é quando surge o problema que tem que ser resolvido. O desenvolvimento que eu mostrei para vocês ali, a ação, tá? Que é o começo ali da ação, que vai ter ali o início da ação, o clímax e o declínio da ação, tá? Então teremos aqui, eu vou até colocar aqui, ó, teremos o início da ação e teremos aqui o declínio da ação, certo? Até chegar nesse clímax aqui. Então o desenvolvimento ele tem essa divisão, início da ação, clímax e o declínio, para obviamente chegar ali no desfecho, tá? Que é o encerramento da história. Como termina, olha aqui, ó, como termina o capítulo, o personagem conseguiu vencer essa etapa, está pronto para novas aventuras, como continuar o próximo capítulo. Tá? Então vocês vão escrever um capítulo, esse seu capítulo tem que ser quantas linhas? Aí vai da sua imaginação, tá? Desde que tenha todos esses elementos aqui, que é a estrutura base, estará perfeito, certo? Na segunda, você vai anotar as respostas para as perguntas propostas no esquema. Então, inicialmente, antes de fazer o texto, você vai montar como se fosse um quebra-cabeça, para depois você ir escrevendo, que é a maneira mais simples de você fazer essa construção textual. Então, na terceira, nós temos acrescente elementos referentes ao tempo e ao espaço, porque não pode faltar, tá? Você não vai fazer que os personagens estão voando pelo cosmos, tá? Na primeira, em que momento da vida seu personagem está nesse capítulo? Você vai dizer em que momento que ele vive, tá? Momento da vida, ele está no momento feliz, no momento triste, qual é provavelmente a idade dele. Então, na letra B, o personagem vem de onde? Ou seja, o local em que ele está vivendo e vai para onde? Qual vai ser essa aventura dele? Porque é um romance de aventura. Quanto tempo vai durar esse capítulo? Quanto tempo durará essa cena? Quanto tempo durará esse momento? E a letra D, em que espaço e ambiente, tá? Esses acontecimentos ocorrem. Ou seja, se você coloca o seu personagem, que ele vai ter ali uma situação, uma viagem a ser feita, mas em que local que isso vai acontecer? Em que local será essa viagem? Tá? Então, a partir daí de você montar, responder esses questionamentos, aí sim, pessoal, você vem para cá, tá? Aí você vem aqui para o seu texto em si. Professor, acabar esse texto, o que eu faço? Você envia para o seu professor, provavelmente ele vai lá dar a opinião dele e logo depois, em seguida, você vai fazendo as suas adequações, mas antes disso, releia seu texto. Você terminou seu texto, releia para você ver se não tem ali algo muito absurdo, algo ali que não tem nada a ver, tá? Então, por hoje, pessoal, é só, tranquilo? Então, por hoje, encerramos nossa aula. Espero que tenham compreendido ali essa situação ali inicial, o conflito, como que se dá o desenrolar dessas ações, tá? Então, e agora a atividade, façam seu texto, produzam seu texto. Para quem são meus alunos, também irei receber, viu? Não vão escapar de mim, inclusive eu irei cobrá-los. Então, até um próximo momento, na próxima aula, se cuidem e tchau, tchau. Olá, eu sou a professora Eunice, professora de História de vocês. Que hoje seja um dia de aprendizagem, um dia realmente para que você assimile esse conteúdo. Para isso, o que você vai fazer? Você que é meu aluno, que tem acompanhado essas aulas, já sabe bem. Pegue seu livro de história, identifique o conteúdo da nossa aulinha de hoje, procure um local tranquilo, silencioso, para que você possa assimilar melhor esse conteúdo. E vamos para a nossa aulinha do 8º ano de hoje. E qual é o tema que a gente vai trabalhar hoje? Hoje nós vamos trabalhar as revoluções liberais e os movimentos nacionalistas. Lembrando que nas aulas anteriores a gente trabalhou sobre o processo de expansão imperialista, nós trabalhamos sobre a Revolução Industrial e na última aula passada de vocês a gente trabalhou
sobre o processo de expansão imperialista norte-americano dos Estados Unidos. Então, hoje a gente vai trabalhar como se fosse uma continuação desse processo, porque a gente vai ver os contextos de movimento revolucionário diante dessa expansão imperialista, diante desse movimento de revolução industrial. Porque esse processo de revolução industrial, ele é propiciado por uma série de fatores. Um desses fatores são as ideias que vão surgir durante esse período. E qual é a habilidade que a gente vai trabalhar dentro desse contexto? Nós vamos identificar, comparar e analisar a diversidade política, social e regional das rebeliões, nos movimentos contestatórios ao poder centralizado. Então, o que a gente está querendo colocar com esta habilidade? Que nós vamos analisar o aspecto social, político, econômico, que vai fazer com que grupos lutem contra o poder centralizado dos países europeus. A gente vai se concentrar aqui principalmente dentro da Europa. Como é que a população ela reagiu a esses movimentos de poder centralizado? Um exemplo aqui que a gente pode estar colocando é a França. Como é que aquele povo ele vai reagir diante dessa centralização política francesa? Então, é isso que a gente vai tentar entender, que são pessoas se colocando contra o poder centralizado. As revoluções liberais e os movimentos nacionalistas. Vocês vão entender o conceito de liberalismo e o conceito de nacionalismo, para poder entender por que surgiu esses movimentos. O século XIX, que é justamente o século que a gente está trabalhando nesse processo de expansão imperialista, ele passou por um período conturbado. Durante esse processo de desenvolvimento industrial, nem tudo foi elementos positivos. Existiam grupos que passaram a lutar dentro desse contexto, seja os operários, seja a classe que não estava fazendo parte desse processo político. Então, vários grupos, seja ele burguês ou operário, eles vão estar se colocando contra esse poder centralizado. Então, aqui ocorreram muitos movimentos revolucionários, principalmente influenciados pela Revolução Francesa, tema que já foi trabalhado aqui com vocês. Esses movimentos eles eram contrários ao absolutismo. E o que é o absolutismo? Só relembrando esse conceito. O absolutismo é o poder político, econômico, centralizado na mão de um líder. Isso é absolutismo. Então, a grande maioria dos países europeus, antes da Revolução Francesa, vivenciava esse sistema absolutista. Então, quando a sociedade começou a se modificar, quando surgiu a Revolução Industrial, quando tudo começou a se modificar, não fazia mais sentido ter esse sistema centralizador, esse poder concentrado na mão de um monarca. Então, vários grupos vão se unir, vão lutar contra esse poder centralizado. A França ela foi o berço de todas essas ondas revolucionárias. Então, esses movimentos eles vão surgir principalmente dentro da França, porque eles trouxeram ideias que vão influenciar os intelectuais do mundo inteiro, inclusive aqui da América. Quando o Brasil ele também se tornou independente, ele vai se aliar a essas ideias, vai haver esse alinhamento de ideias, ideias de igualdade, ideias de liberdade e fraternidade. Onde é que surgiu isso? Dentro da Revolução Francesa. Então, a Revolução Francesa ela vai servir de base para todos os outros movimentos que vão acontecer, tanto na Europa quanto aqui na América. Essas ondas revolucionárias são uma reação às medidas do Congresso de Viena e continuação das ideias francesas. Nessa aula, a gente vai estudar 3 movimentos, ocorridos em 1820, 1830 e 1840. Então, quase todo o século XIX, ele foi pautado, dominado por esses movimentos de contestação. Não chegou a ser uma guerra mundial, mas nós vamos ver lá no 9º ano que isso vai acontecer, que esse movimento ele vai se expandir, vai chegar a um ponto que vai ocorrer uma guerra generalizada.
A Santa Aliança. A Santa Aliança ela foi um dos elementos que favoreceu para que esses movimentos eles eclodissem dentro da Europa. Foi uma tentativa da Rússia, da Prússia e da Áustria de garantir a realização de algumas medidas no Congresso. O que eles queriam? Eles queriam impedir o avanço das ideias liberais e constitucionalistas. O que é uma ideia liberal? A ideia de liberal que ele coloca dentro da política é que outros grupos, né, não somente o monarca, pudesse estar fazendo parte daquele nicho político, que houvesse uma liberdade para que as pessoas também pudessem participar. Com isso, tivesse uma constituição, que as pessoas tivessem direito ao voto. Então, esse é o liberalismo colocado aqui. Essa Santa Aliança ela vai interferir na política colonial dos países ibéricos, já que era a favor da recolonização. Nas aulas anteriores, a gente trabalhou sobre essa Santa Aliança. Então, esse grupo aqui, eles vão criar medidas para que os países europeus pudessem se desenvolver sem que houvesse um conflito mundial. Só que eles vão criar medidas que vão gerar revoltas. Dentro dessa Santa Aliança foi estabelecido o direito de intervenção definido pelo ministro austríaco Matthew, que permitia à Santa Aliança de intervir nos países que o absolutismo tivesse ameaçado ou fosse derrubado. Então, toda vez que um país, exemplo a Inglaterra, que a Inglaterra se tornou independente, deixou de existir esse poder centralizado. Aí o que vai acontecer? A Santa Aliança ela deveria intervir. Então, essa Santa Aliança ela deveria intervir naqueles países que não eram mais, que não quisessem mais essa continuação desse processo absolutista. Então, quando surgisse um grupo rebelde que quisesse esse processo de liberalismo, o que aconteceria? A Santa Aliança interveria. Outro elemento estabelecido, maior importância, é o fato de ser o símbolo do absolutismo, onde a vingança aos ideais da Revolução Francesa. Então, essa Santa Aliança, ela ia de contra aqueles ideais que foram estabelecidos dentro da Revolução Francesa, que ideias de igualdade, liberdade, fraternidade, onde o povo agora faria parte desse processo político, né, onde antes só quem governava era o rei ou a rainha. Agora o povo ele vai ter participação política. Não é todo mundo que vai ser considerado cidadão, mas aqui a burguesia ela almejava essa participação política. Então, o grupo burguês vai lutar muito para que ocorra essa cisão da Santa Aliança, para que, de fato, eles possam fazer parte da política centralizada. Novas ideias circulam na Europa. Lá no iniciozinho do nosso conteúdo, a gente colocou revoluções liberais e nacionalistas. Mas o que é esse liberalismo e o que é esse nacionalismo? Então, eles acreditavam que podiam manter esse antigo regime. Quando vocês ouvirem essa palavra antigo regime, ela significa o quê? Significa dizer que é um país que ainda tem um poder centralizado na mão de um monarca. Então, a Santa Aliança, ela deveria manter esse poder centralizado, deveria manter esse antigo regime. Porém, vão surgir novas ideias a partir da Revolução Francesa e essas ideias elas vão se espalhar por toda a Europa. Que ideias são essas? Ideia de liberalismo e ideias de nacionalismo, que eu vou já trazer o conceito para vocês. Eu espero que vocês estejam compreendendo. Se você não compreender nessa nossa aula, que é curta, pega esses conceitos, anota no caderno e faz uma buscazinha no Google, ou até mesmo no teu livro de história, que esse conteúdo está no livro de história de vocês. Liberalismo e nacionalismo. Eu trouxe 3 conceitos. Liberalismo, nacionalismo e socialismo, que é um outro conceito que vai surgir a partir da Revolução Industrial. O que é o liberalismo? Existe o liberalismo político e o liberalismo econômico, mas em relação à política econômica, ela é baseada na liberdade individual.
porque dentro do absolutismo não existia essa ideia de individualidade, a ideia era de coletivo, que havia um imperador que iria ser responsável por todos os indivíduos. Então, aqui, com o liberalismo, vai surgir essa ideia de individualidade, onde o indivíduo agora, ele passa a ser o centro, ele passa a reivindicar por uma maior participação política, ele passa a reivindicar por uma igualdade social, porque você, meu aluno do 8º ano, eu tenho certeza que você sabe que dentro de uma sociedade existe esse desequilíbrio social, onde existe um grupo mais favorecido economicamente e um menos favorecido economicamente do que o outro. Então, aqueles que se sentem que não estão tendo os direitos adequados, o que eles vão fazer? Eles vão lutar por esses direitos. Então, o liberalismo, ele traz essa ideia de individualidade, que aquela pessoa, ela pode sim, ela tem o direito de lutar pelos seus direitos, direito à igualdade, direito à educação, direito à saúde, à infraestrutura. Então, o liberalismo, ele traz essas ideias. Por quê? Porque ela não é somente o liberalismo político. O liberalismo político é de o indivíduo poder participar da política. Mas o liberalismo, ele está em vários outros setores, tanto dentro da sociedade quanto dentro da economia. Então, ele vai trazer um novo pensamento para o indivíduo europeu. E o indivíduo europeu, com essas ideias, eles vão passar o quê? Vão passar a analisar, então, nós podemos, o rei ele não é o dono de tudo, então nós também podemos fazer parte dessa sociedade. E com essas ideias, eles vão lutar pelos seus ideais. Um outro elemento aqui é o nacionalismo. Muitos países colocam assim, tentam internalizar muito essa questão do nacionalismo. Inclusive, eu coloquei na aula passada. Os norte-americanos, eles trabalham muito essa ideia do nacionalismo entre seus jovens e crianças, para que fique aquela ideia, para que ele lute pelo seu país, para que ele faça tudo em prol do seu país. Se ele for convocado para a guerra, que ele vá, porque ele está lutando pelo bem do seu país. Então, o nacionalismo é um movimento político em favor da liberdade e da autonomia dos povos, do direito de criar os seus próprios estados. Então, esse nacionalismo aqui, dentro desse contexto, é para mostrar para as pessoas que elas poderiam formar os seus estados independentes, porque aqui, como vocês já sabem, é um contexto de colonização. Então, as pessoas sabendo que têm o direito de promover seu próprio estado, eles vão lutar pela sua liberdade. Exemplo é o Brasil. O Brasil, ele tinha o direito de poder lutar para formar um estado, formar uma nação. E foi exatamente isso que aconteceu. Uma outra ideia surgida dentro desse processo foi o socialismo. Ela é uma doutrina política e econômica que surgiu no final do século XVIII e primeira metade do século XIX, durante a Revolução Industrial, como eu coloquei para vocês. Então, o socialismo, existe ele utópico, existe ele dentro da política, dentro da sociedade. E muitos países, inclusive, colocaram dentro do seu contexto político um exemplo de país que é um país socialista politicamente é a China. Então, vários países adotaram esse sistema de governo. Então, que essas ideias que vão surgir na Europa, elas vão insuflar a alma dessas pessoas, o espírito dessas pessoas, para que eles fossem à luta, certo? Então, foi muito importante a ocorrência dessas ideias. Então, a primeira revolução que a gente vai trabalhar aqui é a Revolução de 1820. Ela foi uma onda revolucionária que aconteceu dentro da Europa depois das guerras napoleônicas, porque Napoleão Bonaparte, como você já sabe, um aluno do 8º ano que é aplicado, que é meu aluno, sabe que a França ela dominou quase toda a Europa. Então, com a Revolução de 1820, essas regiões que eram dominadas pela França vão lutar pela sua liberdade. Então, os eixos ideológicos para que acontecesse esse processo foi o liberalismo e o nacionalismo. Os países mais afetados foram Espanha, Itália e Grécia. Na França, acirraram o debate entre monarquistas e liberais. Os revolucionários mantinham a monarquia mais submetida a uma constituição. Então, um exemplo de nação que
manteve a monarquia, mas essa monarquia deveria governar através de uma constituição, através de um parlamento, é a Inglaterra. Então, essas ideias, elas vão mudar a configuração desses países aqui. Elas foram importantíssimas para que esses países fizessem esses processos revolucionários. Revolução de 1830. Ela ocorreu na França e teve um caráter liberal e anti-absolutista. O nome já diz, né, que é contra o absolutismo, contra as monarquias. Países da Europa que assumiram o caráter nacional contrário ao Congresso de Viena, porque o Congresso de Viena, como você já sabe, ele foi criado para manter esses privilégios, essa ideia de monarquia absolutista. Então, em 1824, Carlos X assumiu o trono francês e queria restabelecer o absolutismo do antigo regime francês. Só que, lógico, né, a população já tendo feito aquela revolução, a Revolução Industrial acontecendo, ideias surgindo, pipocando em toda a Europa, é lógico que a França, o povo francês, ele não vai permitir que essas ideias de Carlos elas se efetivem. Então, Carlos X respondeu com as ordenações de julho, certo? E o que dizia essas ordenações? Ele restringia a liberdade das pessoas, principalmente na imprensa. O que é liberdade de imprensa? É a pessoa, o jornal poder se posicionar, uma mídia poder se posicionar contra o poder estabelecido. Então, quando aquela mídia ela é censurada, isso fere essa democracia. Então, aqui ele estava ferindo, inclusive, a Constituição que já tinha sido criada, tirando a liberdade de imprensa dos jornais de digitais, dissolveu a Câmara dos Deputados e aumentou os impostos. Então, isso aqui provocou o quê? Uma revolução dentro da França. Então, nos dias 27, 28 e 29 do 6, né, de 1830, de 822, perdão, 3 dias gloriosos, o povo de Paris, liderado pela burguesia, lembrando que a burguesia aqui, ela sempre vai estar dentro desse processo de luta pelo poder, fez levante contra Carlos X, este foge para o exílio. Então, essa imagem que eu tenho certeza que vocês já viram, ela está em quase todos os livros de história do 8º ano, ela está dentro de qualquer mídia que você coloque, você vai ver essa imagem. Ela representa o que? Ela representa a liberdade, a luta pela liberdade. E essa imagem aqui, ela não é nem da Revolução Francesa, mas ela ficou tão icônica, ficou tão marcada que se tornou até um símbolo da Revolução Francesa. Mas ela vai ser criada muito depois da Revolução Francesa, vai ser justamente nesses movimentos do século XIX. Então, representa a liberdade guiando o povo, certo? É uma imagem assim, muito interessante, ela representa muito esses movimentos liberais. Revoluções de 1848. O coração do rei Luís Filipe, aqui representa o Luís Filipe, de 1830 a 1848, conhecido como rei burguês, ele deve seu trono à burguesia. Por que é um rei burguês? Porque o seu pensamento, a sua conduta, tudo vai estar alinhado ao pensamento da burguesia. E a burguesia aqui, ele é um motor que vai movimentar a Revolução Industrial. Então, o pensamento dele está muito aliado com o pensamento da burguesia. Então, ele sofreu oposição das camadas populares, da pequena burguesia, descontentamento popular contra o Luís Filipe I e seu ministro Guizot, que se avolumaram em 1846, culminando nas revoluções de 1848. Agora eu vou trazer para vocês elementos que provocaram essa revolução de 48. O liberalismo, né? Então, o liberalismo ele vai estar presente, como eu coloquei para vocês, em todos esses movimentos de revolta. Eles eram contra os impostos que eram colocados de maneira arbitrária, porque se o rei ele governa através de uma Constituição, ele deve convocar os deputados para fazer aquele momento de acordo, tem que consultar o povo para saber se realmente é possível colocar aqueles impostos. Então, se o rei ele governa de maneira que ele não obedeça à Constituição, geralmente vai gerar uma crise e um movimento de revolta. Outro fator, o nacionalismo, que procurou unir politicamente os povos de mesma origem, mesma cultura. Porque aqui
aqui como a França, ela dominou muito tempo, vários territórios por décadas. Esses povos aqui, eles passaram a ter uma mesma língua, inclusive a Rússia aqui. É muito interessante a gente estar colocando esse elemento da origem e cultura por conta disso, porque dentro da Rússia, alguns países assim próximos à Rússia, que não faziam parte da Rússia, tinham a mesma cultura e a mesma, lógico, a língua é também cultura. Então esses povos eles vão se unir, por quê? Porque eles se entendem que tem a mesma língua, que tem a mesma religião, que tenham os mesmos ideais, então eles vão se unir. E isso é nacionalismo. É isso que muitos países colocam para os seus cidadãos. Eles tentam buscar um elemento que vai ligar a todos. Então, os elementos aqui são elementos culturais. E isso fez com que esses povos se unissem na luta contra esses países dominadores. Um outro fator é o socialismo. Lembrando que o socialismo ele vai surgir dentro do contexto de Revolução Industrial, surgida em 1830, que pregava a igualdade social e econômica. Essa igualdade social, ela é uma bandeira que não é todos os líderes políticos que se colocam. Por quê? Porque essa igualdade social, ela vai dar o quê? Vai dar um maior acesso, principalmente para a camada popular. Essa igualdade social é isso, é todos os indivíduos terem acesso aos bens da sociedade, que é dele por direito, como a educação, mas é a educação de qualidade. Igualdade social é você ter direito a um meio de transporte de qualidade. Igualdade social é você ter direito a uma educação de qualidade, certo? Então, inclusive o que a gente está tendo aqui é uma igualdade social, porque a gente está vivendo um momento de pandemia, você poderia não estar tendo acesso à educação, mas você está tendo acesso a essa educação remota dentro da sua casa. Então, isso é uma acessibilidade. O governo ele está lhe dando uma acessibilidade para algo que você tem direito. E isso é o quê? É igualdade social, mas nem sempre a população ela teve acesso a essa igualdade social. Então, qual foi o caminho que eles trilharam? A luta. Porque uma das formas de a gente conquistar os nossos objetivos, e eu digo isso, não é só a educação, saúde, é a sua vida. Tudo na sua vida você tem que lutar para que você possa conquistar os seus objetivos. Então, aqui, esses povos, eles estavam lutando para adquirir algo que eram deles por direito, que eles passaram a compreender que durante muito tempo eles não tinham essa percepção. Então, o contexto aqui ele pedia, por quê? Porque a partir desse momento que havia esse apoio da burguesia, havia o apoio de vários outros países, então essas pessoas se sentiram unidas, né, nesse espírito nacionalista para lutar por algo que eles consideravam deles por direito. Então, a igualdade social é um elemento que cabe a cada um de nós e durante muito tempo a gente teve que lutar por isso. Crises econômicas também foram fatores, né? Como secas e problemas dentro da indústria, alta dos preços dos alimentos, fome dos operários e camponeses. Então, esses fatores eles vão influenciar para as revoluções de 1848. Revolução de Julho de 1848 na França. A França, como eu coloquei para vocês, ela sempre estava no palco desse processo de liderança em relação a esses movimentos contestatórios, a esses movimentos de luta. Então, essa imagem aqui, ela está lá no iniciozinho do nosso slide, ela representa muito bem isso, essa luta do povo contra esse poder centralizado. O outro 18 de Brumário. Você já sabe que o 18 de Brumário ele representa as lutas napoleônicas. E aqui esse 18 de Brumário aqui, ele representa também um movimento ocorrido dentro da França, só que dentro de um outro contexto, liderado por Luiz Napoleão Bonaparte. No caso, ele era pertencente à família de Napoleão, então ele vai continuar esse processo. E aqui essa imagem ela representa essa luta entre o general Cavaignac e Luiz Napoleão Bonaparte. Essas duas crianças, elas estavam se colocando uma a favor do líder que eles desejavam. Isso aqui é um elemento que representa muito a nossa vivência eleitoral, que é algo que a gente acabou de passar. Então, aqui, essas duas crianças elas estão representando essa luta por esses dois líderes
que um deles vai vencer a eleição, no caso, Luiz Napoleão Bonaparte. Luiz Napoleão, ele queria se perpetuar no poder, né? E, para isso, sem reeleição. Ele não queria participar desse processo eleitoral. Então, articulou um golpe de Estado. Isso aqui, em um outro momento, a gente vai trabalhar esses golpes de Estado. Não está cabendo aqui. Mas um golpe de Estado é quando um líder político, ele toma à força o poder, sem passar por um processo legítimo eleitoral. Exemplo, desobedecendo a Constituição, ele reúne um exército e toma aquele poder para si. O Brasil ele já passou por isso algumas vezes, então Luiz Napoleão, ele buscou também essa estratégia, aplicar um golpe de Estado. Então, em 2 de dezembro de 1851, ele acabou com a República e fundou o Segundo Império Francês. E isso serviu para quê? Para alertar a população. A população estava vivendo um processo republicano. Então, isso aqui é um retrocesso. A população já tem toda aquela consciência de luta, eles vão lutar para poder derrubar Luiz Bonaparte. Então, isso aqui vai ser uma onda revolucionária em vários países. Não é concentrado somente na França, não. Se repercutiu por toda a Europa esse processo, né? Éric Robespierre vai colocar, inclusive, que esse 18 Brumário ele vai representar a primavera dos povos, que é o momento que esse 18 Brumário ele vai se expandir por todos os territórios europeus. Então, o rei, depois que o povo lutou contra ele, né, e ele perdeu durante esse processo de luta, ele teve que prometer ao povo uma constituição, porque até então o governo, ele trabalhava, ele governava através de uma constituição. Os revoltosos, eles foram derrotados. Então, a Áustria obrigou a Prússia a desistir de qualquer mudança na ordem vigente, inclusive da Constituição e da unificação. Então, essa imagem, ela representa essa revolta que é em Berlim, lá na Alemanha. Então, aqui, gente, essa Primavera dos Povos é um movimento que vai se estender para toda a Europa. Não é na França. Surge na França e da França ela se expande para outros territórios. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham conseguido assimilar esse conteúdo, certo? É um movimento, assim, que pode até ser um pouco confuso na cabeça de vocês, porque foram 3 movimentos que a gente trabalhou aqui. A gente trabalhou o movimento de 1820, 1830 e 1848. Motivado pelo quê, gente? Motivado pelas novas ideias surgidas dentro da Europa. Que ideias foram essas? Ideias de liberdade. Liberdade, o que é liberdade, minha gente? É você poder ir e vir, é você poder expressar o seu pensamento, é você poder criticar um governo sem ser preso, sem ser torturado, é você ter essa sua liberdade resguardada. Então, aqui, eles vão lutar por essa liberdade, e uma liberdade também econômica, de poder ter acesso aos bens de consumo, porque aqui a gente está falando de um momento em que está acontecendo essa revolução industrial. Uma outra ideia surgida dentro da Europa, liberalismo. Essas ideias de liberalismo são elas que vão ser as propulsoras para aqueles movimentos dentro da Inglaterra para que acontecesse a Revolução Industrial. E o socialismo que vai surgir a partir do momento que vai ocorrer esse processo de Revolução Industrial, que aqueles operários, eles vão colocar essas ideias do socialismo para poder lutar pelos seus direitos. Que direito? Direito de igualdade, a luta pelo seu bem social, ok? Então é isso. Se caso, eu sei que ficou algumas dúvidas, é normal, mas você pega o seu material, dê uma lida, questione o seu professor de história, o que você não estiver entendendo. Você pode estar fazendo, voltando a esse vídeo aqui, que provavelmente ele vai estar acessível no YouTube em algum momento. Então, eu espero que vocês tenham compreendido, que tenham tido uma boa aula. E é isso, eu sou a professora Eunice, professora de História de vocês, do 8º ano.